Caião, boa tarde. Eu tenho 27 anos, estou há algum tempo te acompanhando e estou me encontrando finalmente, ok? É uma amiga. Eu tenho um relacionamento com mais de 10 anos, tá? Eu comecei a me relacionar muito nova, tenho 2 filhos, né? É um relacionamento muito complicado, com traições da parte dele, mas eu permaneci junto. Caião, há 5 anos ele está preso e o sofrimento, tanto para quem está lá e para minha família, é inexplicável. Mas só quem passa por isso entende. Né? Ela diz se começou a gostar dele antes dele ser preso ou depois, Não, enquanto ele já estava preso? Não, vou te dar aqui a ficha agora. Ela tem 29, 27, começou o relacionamento com ele. Ela tinha 17. Ela tem 10 anos de relação. No 5º ano de relacionamento, tem 2 filhos com o cara. No 5º ano de casamento, né, de relacionamento, ele foi preso e permanece preso há 5 anos. Ela diz qual é o tamanho da prisão, quanto tempo vai durar? Não, ela não falou a pena. Ela não falou a pena. É fundamental. Ela fala assim, ó, jamais vou abandoná-lo naquele lugar, independente do que ele fez. Minha cidade é pequena e sofro até hoje, porque eu tenho medo de sair na rua, pois até os policiais me olham como se eu fosse a criminosa por estar com ele. Eu quero que ele mude, e ele sabe que é o melhor a fazer, né? Mas eu não quero mais viver nessa situação, tá muito difícil e angustiante para mim. Ele só tem a mim agora. E agora que ele está lá dentro, né? Eu me sinto sozinha, mesmo sabendo que Jesus está comigo. O que eu posso fazer, Caio? Me ajuda. Minha filha, depende tanto. E eu já vi muitas mulheres de preso, você deve saber. Você não sabe, fique sabendo, que eu lidei a vida inteira com presidiários e parei de lidar diretamente indo aos presídios já tem alguns anos. Depois que eu mudei para Brasília, a minha única relação com o presídio foi o fato de que eu fiquei preso 4 dias e 3 noites aqui na Papuda, na ala dos vulneráveis, lá com Luiz Estevão, Henrique Pisolato, com o Lúcio, com outros da Lava Jato, né? E uma quantidade enorme de presos que não podem sair na rua, porque se forem identificados serão linchados. São presos acusados de pedofilia, de abuso infantil, inclusive presos fortes e que tinham prazer em que crianças de 6 anos deixassem eles ficarem lambendo os pintos dessas criancinhas. É um negócio patético. Meu Deus. Tem de todo tipo lá. Tem avós que tentaram abusar as netas, tem de tudo. E a maioria tem famílias que dizem, se você aparecer por aqui, a gente te come vivo, te mata. Então, eu às vezes perguntava, você gostaria de sair daqui? E a maioria absoluta dizia, não, aqui para mim está bem melhor, bem mais seguro do que lá fora. Chamada ala dos vulneráveis. Então, de preso, eu entendo um pouco. E também de carcereiros, disso tudo. Há anos, muitos anos de experiência. E mais do que isso, até hoje eu ajudo aqui com a minha mulher, uma filha ou 2 de presos. Uma com certeza e uma outra eventualmente. A gente dá dinheiro para ela conseguir lá ver o velho pai dela, que se ela não for, ninguém vai. Ele fica sozinho durante a visita. Eu constatei isso no sábado, que é o dia de visita. Estava lá minha mulher, meu filho Davi, e eu vinha sair naquele mesmo sábado à noite. Porque eu não tinha que estar lá, foi um erro, né? Então, para mim foi um privilégio ser colocado 4 dias lá dentro pregando o evangelho para todo mundo, e ajudei o Henrique Pisolato a voltar à liberdade, o Lúcio Funaro também, tive a graça de ajudá-lo a voltar à liberdade, e preguei, também tirei 12 outros que já estavam com penas vencidas
e eram pessoas de uma outra natureza que não ofereciam nenhuma periculosidade. As judeias estão em casa, estão na rua, tinham famílias. Pois bem, então, voltando aqui a você, não como um leigo do assunto, mas como, por exemplo, no Rio, eu ajudei a sustentar muitas famílias de presos de Bangu durante 8, 10 anos. Família do Gregório Godo, a família do Escadinha, ajudando a família do professor, William Professor, que já faleceu, a família do Isaías do Borel, porque os caras estão lá presos, mas as famílias estão no perrengue miserável. E a família do Godo, que foi Gregório Godo, com quem eu mais convivi, e ele foi ser trabalhador, foi funcionário lá da Vindes, da organização que eu fundei e presidia. Ele se tornou um dos porteiros lá no nosso edifício. Chegavam algumas autoridades, davam de cara com o Gordo na portaria, quase morriam do coração. Pois bem, então eu sei como é que funciona essa coisa das esposas e dos filhos, e das angústias, e também conheço as mulheres que estavam indo só por fidelidade à história passada e só por fidelidade aos filhos. Tem mulheres apaixonadas que com filho, sem filho, vão, porque são apaixonadas. Eu conheci algumas, loucas pelos seus maridos, que passavam por todos os vexames naquelas apalpadelas genitais violentas que as mulheres recebem, a maioria delas, encaravam tudo para ver o seu homem. Como também conheci uma quantidade grande de mulheres de presos que estavam indo lá só por amor à firma, porque o cara não tinha mais ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, ou se tinha, não queriam saber dele. E aí essas pessoas diziam, não, seria muita traição deixá-lo aqui, não vir mais visitar. Mas ficavam cada dia mais infelizes fazendo isso. Cada dia mais infelizes. E não foram poucas as vezes em que eu aconselhei certas pessoas a pararem de ir. Gente que estava sofrendo muito para manter aquela fidelidade. Sofrendo muito. E eu dizia, olha, filha, não foi você que fez nada. Você estava vivendo bem com ele. Foi ele. Ele é que resolveu matar, ele é que resolveu assaltar, ele é que resolveu roubar, ele é que resolveu sequestrar. E você é que está pagando essa conta, se tornando codependente do assassínio dele, do crime dele, da penalidade dele. E eu acho que você que está aí, com toda honestidade, tentando ver se diminui os agravos para ele, mas não aguenta mais, eu acho que é justo que você pare. Acho justo. E para você não parar de vez, continue mandando uma ajuda financeira. Em alguns casos, eu aconselhei a mudar de lugar, mudar de cidade. Porque tem alguns desses caras, o cara está preso, mas não virou um santo, inculpável e irrepreensível. Tem uns que se convertem na prisão, e eu vi muitos. Por isso eu não creio que bandido bom é bandido morto. Eu creio que bandido bom, é bandido que se converteu ao Evangelho. Não acontece com todos, mas acontece com alguns. E quando não acontece, de a mulher ter no marido preso, depois de 5 anos, nenhuma notícia boa, nenhum estímulo, o cansaço é inevitável. E a pessoa, às vezes, vai melhorando, a esposa vai melhorando lá de fora, e visita o marido e encontra um cara que só consegue piorar do lado de dentro. Briga, vai para a solitária, apronta mais, não dá sinais de recuperação, a angústia é enorme, sofrimento na cidade, angústia social,
criar filhos no meio das discriminações é uma coisa grande. Eu tive que mudar o nome de alguns desses meninos, filhos de presos famosos, para poder colocá-los em escolas. Eu conversava com as diretoras, pedia, dá para a gente chamá-lo, suprimir todos esses nomes aqui pelos quais ele é conhecido, ser chamado só pelo primeiro e pelo último, ou então ser chamado por esse nome do avô, para que ele não seja objeto de um bullying perverso nessa escola. Sabe lá o que é ser filho? Hoje em dia, não. E vocês são filhos de uma geração diferente, mas há 30 anos atrás, 35, o cara chegava com o nome de Dos Reis Ensina, que era o nome do escadinho, o sobrenome Dos Reis Ensina. Era claro que era filho dele. E aí começava o bullying na mesma hora. Logo descobriam, em escola todo mundo descobre tudo, é uma coisa impressionante. As mães na porta descobrem tudo que é fofoca, aí começa a maldade. Então houve casos que eu cheguei e disse para o preso lá dentro: olha, cara, a tua mulher não está suportando mais, então libera ela. Libera ela. Escreve aqui um bilhete que eu levo para ela. Várias vezes eu fiz. Escreve um bilhete dizendo: fulana, eu sei que a tua dor, teu sofrimento é enorme, você tem o direito de continuar a vida, e eu estarei aqui sempre com carinho, respeito, e quando eu sair, prometo não te perturbar. Não te perturbar. Nem invadir tua casa, nem querer saber como é que você está vivendo. O cara assinava. A maioria deles respeitava o que assinava e o que falava naquele tempo. Era outro tipo de preso que dava valor à sua palavra. E eu levava o bilhete de distrato conjugal e a pessoa nunca mais ia ir. Eu prometi a ele: eu vou continuar ajudando a ela. E eu venho aqui. Se você quiser notícias dos filhos, eu trago. Mas deixa eles viverem a vida deles, senão eles vão ficar presos contigo. E eu fiz isso para todos aqueles que eu vi que a esposa não aguentava mais. E nem os filhos, porque não é justo que pela prisão do marido você coloque um grilhão na esposa e nos filhos para ficarem presos com o pai ou o marido por anos e anos e anos, sofrendo sem ninguém poder ir a lugar nenhum, sem poderem mudar de cidade, sem poderem fazer nada porque parece que estão traindo. E tem o caso daqueles presos que ameaçam. Se você não vier me visitar, você vai ver o que eu vou mandar te fazer. Não vai fazer nada, mas ele ameaça. Então, nesses casos de ameaça, a gente nunca sabe se tem um amigo que sai, ele manda ir lá torturar, com torturas psicológicas. Então, eu muitas vezes recomendei a mudança. Mudança de cidade, mudança no mínimo de bairro, numa cidade grande, indo para um outro lado, usando outros nomes, e rompendo relações com gente que tinha vínculo lá com eles, porque é insuportável depois de um tempo. Eu não sei o que você vai fazer. Eu só sei que eu entendo perfeitamente o que você está me dizendo. E eu não acho que o compromisso conjugal deva se tornar um compromisso com uma situação onde a outra parte da conjugalidade tenha cometido crimes de natureza perversa, que deixem a família até em situação de perigo do lado de fora. Acho que vai depender do que a esposa e os filhos queiram, decidam. Agora, se para eles é um constrangimento, eu acho que o divórcio existe também nessas circunstâncias, e a legislação contempla essa possibilidade, e você poderia
ir morar em outro lugar, ou em outra cidade. Nem que fosse para esperar que ele cumprisse a pena toda e você se encontrasse com ele num outro ambiente, num outro lugar, para ver se você ainda quer. Isso se você conseguir se manter solteira. Mas se você, porventura, em outro lugar, em outras circunstâncias, quiser continuar a vida, comunica a ele. E aí, no máximo, ele terá direito de encontrar os filhos que ele gerou, porque assim mesmo, com toda a mediação da justiça. Sempre tudo com toda a mediação da justiça. Você me entendeu, filho? É uma situação horrível, é trágica, mas o Evangelho tem uma palavra de sabedoria, de sensatez para toda e qualquer tragédia humana. Que o Senhor Jesus te dê luz e te abençoe. Amém. É o que eu desejo de todo o coração.